Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Susto em mercado. No centro do estado, o homem que estava com a filha no colo leva choque ao tentar abrir uma geladeira. Problema sem remédio. Em Viamão, a população está sem medicamentos básicos na unidade de pronto atendimento. Aulas nas escolas estaduais começarão com prédios cheios de problemas estruturais. São 400 obras necessárias e mais da metade delas ainda não foram nem licitadas. Mau tempo adia obras na Ponte do Guaíba e Freeway não será mais bloqueada no final de semana. A CCR Via Sul começou a cobrar hoje pedágio na autoestrada. Jogadores da alegria e coragem. 4 craques da dupla Grenal fazem uma surpresa para crianças com câncer internadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Uma coisa que eu não consigo entender é dinheiro para tudo quanto é lado, desviado, é claro. E aonde é que ele falta? Exatamente onde a gente mais precisa, principalmente na área da saúde. Faltam medicamentos e itens básicos na unidade de pronto atendimento, por exemplo, em Viamão. A situação foi verificada pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira. Pacientes já estão acostumados com a demora. A minha nora está aqui desde as 9 da manhã, agora que foi chamada. A senhora aqui já está 2. Vai fazer 2. Na sala de espera interna, é preciso ter ainda mais paciência. Vai fazer quase 7 horas. Estou esperando o resultado dos exames. Na quinta-feira, o gerente da unidade ficou indignado com a superlotação e ficou na porta agilizando o atendimento. Pacientes aplaudiram a atitude, mas os médicos reclamam de assédio moral. Diretores do Sindicato Médico visitaram a UPA nesta sexta-feira e encontraram a falta de itens básicos, como seringas e fio de sutura, além de medicamentos importantes como dipirona e Plasil. Segundo o Simers, o número de profissionais é insuficiente perante a demanda. Durante o dia, há apenas 4 médicos, além de 1 reforço no turno da tarde. Falta de medicamento interfere no atendimento à saúde. O médico quer prestar um atendimento, quer usar uma medicação, o posto não tem a medicação. O gerente da UPA alegou que a falta de material de trabalho é reflexo do atraso dos repasses estaduais e negou que haja assédio moral. Houve uma cobrança mais específica para que eles atuassem com mais rapidez e agilidade no atendimento, mas não teve problema algum assim que pudesse acarretar alguma reclamação, pelo contrário. O Sindicato Médico se reuniu com os gestores da unidade e prometeu encaminhar os problemas constatados para a Prefeitura e Estado a fim de buscar uma solução. Parabéns ao Simers, que está vigilante em um problema que não acontece só em Viamão, né? Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde diz que vai mapear o que realmente falta no posto para que na segunda-feira se pronuncie sobre o caso. Nossa produção também procurou a Prefeitura de Viamão, que ainda não nos enviou nenhuma posição. Infelizmente, vamos continuar acompanhando esse caso. Obras de esgoto abandonadas pela Prefeitura causam transtorno para moradores de 2 bairros de Porto Alegre. Galerias de concreto estão espalhadas na frente de casas e comércios. Quem aproveita é a gurizada que brinca nas estruturas. Na região da rua Florencio Farias, no bairro Belém Novo, são 140 peças de galerias subterrâneas de concreto espalhadas pela rua e nesta praça do bairro. Elas foram colocadas lá em agosto de 2017. A obra deveria ter ficado pronta no ano passado. Só que o único serviço feito foi o transporte das estruturas que ficaram abandonadas. No bairro Aparício Borges, as galerias abandonadas são maiores. Tem aproximadamente 1,5 metro de altura e 3 de largura. Há 2 anos e meio, as estruturas estão na frente do mercado de Nádia. Atrapalha muito, os carros não podem estacionar, caminhão não pode parar, está sempre cheio dessas coisas que atrapalham muito, muito. As galerias deveriam servir de ponte exatamente nesse ponto aqui da rua Manuel Bittencourt, no bairro Aparício Borges. Aqui também deveria ficar a conexão de esgoto das casas e também da água da chuva da parte alta da rua. Só que até agora essas estruturas só servem para juntar lixo.
Os moradores contam que uma placa instalada na rua informava que a obra deveria ter começado em 2013. Ela foi retirada de lá. O trabalho só começou na metade de 2016. Pouca coisa foi feita até o serviço parar totalmente no início de 2017. Além das galerias, o material que deveria ter sido usado na rede de esgoto também foi desperdiçado. São tijolos, pedras e britas que ficaram no meio do mato. Buracos foram abertos para escoar a água, mas os próprios moradores acabam tendo que limpar. Quando chove, a água passa por cima da rua e invade a casa de Evanir. Já perdi móveis, né, sofá, estante, armário de cozinha, já não tem mais nem conta de quantos eu já troquei, né? Sobre a rua Florencio Faria, a prefeitura diz que a obra parou porque tiveram que alterar o planejamento inicial. Então não foi bem feito o planejamento, né? Se tivesse sido bem feito, não precisava parar a obra, né? E agora trabalham para fazer uma nova licitação e remover o material do local. Sobre a rua Manuel Bittencourt, que começou em 2016, ela parou por falta de pagamento da gestão anterior. A gestão anterior é aquela que acabou há 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás. Então, tá na hora da prefeitura botar em dia, né? Afinal de contas, foram eleitos para isso. Ela também não tem data para retomar, tá certo? Para ser retomada essa obra. O material deve ser retirado em breve. As aulas na rede estadual de ensino começam na próxima segunda-feira e muitas escolas enfrentam sérios problemas estruturais. São 400 obras em andamento. Mais da metade delas ainda em fase de licitação. Confira a reportagem. As dificuldades estão em todos os lugares do mapa. Em Caxias do Sul, o Instituto Estadual de Educação Cristóvão Mendonça precisou da ajuda da comunidade para fazer algumas melhorias. A escola foi construída na década de 60. A última reforma aconteceu em 1991. Este ano, com doações em dinheiro e mão de obra, um mutirão cortou o mato alto e trocou a madeira da pracinha das crianças. Mas ainda tem muito pela frente para a instituição que atende 1.600 estudantes. Pelo menos 10.000 metros quadrados precisam de reforma e outros 3.000 devem ser ampliados. Obra orçada em 27 milhões de reais. Neste sábado, um novo mutirão vai trabalhar dentro do prédio para trocar vidros e lâmpadas. O que nos preocupa muito, é óbvio, né, para o início do ano letivo. Porque as salas de aula com goteiras, né, rachaduras. Aliás, também graças à comunidade, na Escola João Barbosa de Viamão está surgindo a tão desejada quadra de esportes. Nestes momentos, funciona muito a arte da improvisação. Aqui no fundo do pátio da escola foi construído um galpão para atividades extras dos alunos. Só que, a partir de agora, ele vai funcionar também como mais uma sala de aula. Apesar do esforço, vai ser um início de ano em condições precárias. Tu olha para essa escola, qual é a chance desse aluno que não tem uma sala de informática, que não tem uma biblioteca, que não tem uma sala de aula adequada para estudar, que chance ele tem, né, com outro aluno de uma outra rede particular? A Secretaria Estadual de Educação informa que o plano de obras do Instituto Estadual Cristóvão de Mendonça, em Caxias do Sul, está em fase de licitação e deve ser encaminhado com pedido de urgência à coordenação orçamentária. Que bom, né? Porque, afinal de contas, deve ser encaminhado com urgência, só que a obra, a gente já viu aí, está muito atrasada. A Secretaria ainda não informou que medidas serão adotadas em relação à Escola Estadual João Barbosa, em Viamão. Tem gente que quer o Estado maior. É por isso que a gente tem que diminuir o tamanho do Estado, para que sobre dinheiro exatamente para se investir em educação e saúde. A gente já mostrou o problema imposto de saúde agora nas escolas. É um absurdo que ainda tenha gente pensando em mega Estado, que só consome o nosso dinheiro e não nos devolve aonde a gente precisa: educação, segurança e saúde. Foram canceladas as obras na Ponte do Guaíba, que seriam realizadas no final de semana. Com isso, a Freeway não será mais bloqueada hoje. Quem tem as informações é o Guilherme Roquete. Guilherme, boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. As obras foram canceladas por causa da chuva de hoje e da instabilidade prevista para o final de semana. Portanto, lá na nova Ponte do Guaíba, o trânsito é normal na Freeway. Mudança está mesmo aqui em Gravataí, porque a CCR já retomou a cobrança de pedágio. R$ 4,40 na praça aqui de Gravataí, R$ 8,80 lá em Santo Antônio da Patrulha. Só que o que acontece, Felipe? Como hoje foi o primeiro dia, muitos motoristas foram pegos de surpresa. Eles acabaram então sendo orientados a ou pagarem com cheque ou então aderirem à tag da cancela automática, aquela que vai colada ali no para-brisa dos carros. Nesse momento passam em direção ao litoral norte cerca de 60 carros por minuto, segundo a contagem que nós realizamos, e já passaram 50 mil veículos em direção às praias lá no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, Felipe. Além disso, o tempo aqui em Gravataí é nublado, tem bastante nuvens, bastante carregadas, e a gente quer saber agora como é que fica o tempo no final de semana, para saber se esse pessoal todo que está lá no pedágio vai poder aproveitar o litoral. A Luciane Coleman, na redação, tem as informações da previsão do tempo. Boa noite, Lu. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Olha, amanhã acho que o pessoal vai ter que recorrer a um carteado, um bolinho de chuva, porque o tempo não vai estar muito bom, não. Mas domingo melhora. Olha só o mapa. Nesse sábado a gente vai ter chuva no norte e nordeste e a gente tem risco de chuva forte na Serra, Litoral e região metropolitana. Em Torres, máxima de 25 graus. Nas demais regiões, a nebulosidade reduz ao longo do dia e o sol aparece, como lá em São Lourenço, lá no sul. Em Porto Alegre, sábado chuvoso e ameno. No domingo, sol e nuvens. E como a gente vê a partir de segunda, esquenta um pouco mais por aqui. Hora dele, Pinheiro. Bom te ter aqui. Tudo bem, querido? Isso aí. Tudo tranquilo? Dentro do possível, né? Pois é. Pinheiro, a paisagem está movimentada. Nebulosa, né? Pinheiro, é o seguinte, é muita coisa de ruim acontecendo. Mas não dá para se falar em acidente, né? Na verdade, o que a gente está vendo no Brasil são crimes. É verdade. Em 45 dias de 2019, 3 tragédias sacudiram o país. Brumadinho, os meninos mortos no Flamengo e a queda do helicóptero que transportava Boechat. Felipe, usar nos 3 casos a palavra crime não é exagero. Crime, como se ensina na Faculdade de Direito, é a transgressão aos direitos, liberdades e garantias. No caso de Brumadinho, a cada dia surgem mais evidências de negligência. Da mesma forma, as péssimas condições de segurança do dormitório dos jovens tornam estranhos os atos de solidariedade ao Flamengo. É verdade, né? Isso me chama a atenção. Solidariedade ao Flamengo o quê? O Flamengo é responsável pela morte dos rapazes. E no caso de Boechat, desde o início, tem sido reiterado pelas autoridades que o velho helicóptero que caiu não era adequado para aquele tipo de transporte. Nos 3 casos, desastres previsíveis. Felipe, trágica é a certeza de que, passados alguns dias, crimes semelhantes se repetirão, logo disfarçados, entre aspas, sim, por tragédias imprevisíveis. Infelizmente, concordo contigo e assino embaixo, tá bem? Como diria o Cláudio Cabral. Me diga o seguinte, amanhã, no Anônimos Gourmet, para não perder a esperança, frango espanhol e bolo na cerveja. Não perca, voltaremos! Deixa eu lembrar que antes do Anônimos Gourmet tem um Masbá com a nossa querida Mônica Fonseca, a partir do 12h30. Mônica que arrasou no último programa Silvio Santos no Jogo dos Pontinhos. Não viu? Vá lá no YouTube do SBT e confira. A gente volta daqui a pouco com os detalhes sobre esta imagem. Um homem com a filha no colo leva um choque ao tentar abrir um refrigerador. E ainda, vamos mostrar como foi esta sexta-feira diferente para algumas crianças internadas na ala oncológica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Jogadores da dupla Grenal visitaram esses verdadeiros guerreiros. A gente volta em instantes.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. E Educação Adventista, muito além do ensino. Um dia diferente para as crianças que estão internadas na ala oncológica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 4 jogadores da dupla Grenal fizeram uma visita surpresa para os pequenos pacientes. Vitória não vai esquecer do dia em que pela primeira vez chegou perto de um jogador do Grêmio. Fez muita diferença, fiquei muito feliz, foi inimaginável. Ela é uma das 24 crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer na ala oncológica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Uma luta que já dura 9 meses. Eu vivo mais dentro do hospital do que em casa com ela, né? Porque ela interna, eu interno junto. Um dia como hoje faz a diferença? Não tem dinheiro que pague. Para marcar o dia de luta contra o câncer infantil, 4 jogadores da dupla Grenal foram até o hospital. Se fizeram a alegria dos pequenos lutadores, também aprenderam com eles. A gente vem aqui passar um pouco da nossa alegria, que para eles é importante, do nosso amor. No Rio Grande do Sul, cerca de 400 crianças são diagnosticadas com câncer todos os anos. Só aqui no Hospital de Clínicas, a cada 12 meses, entram 100 novos pacientes. Os tipos mais comuns são os tumores ósseos e a leucemia. Em média, o tratamento dura 10 meses. Metade desse tempo, as crianças passam no hospital. A presença de profissionais da área do esporte dá um ânimo muito grande para as famílias. Elas veem neles como alguém que é um lutador, um vencedor, alguém que busca vitórias. É exatamente tudo o que eles precisam. A equipe de médicos e pacientes é treinada para atender crianças e dar suporte às famílias, como a do pequeno Davi. O menino faz tratamento contra a leucemia há 7 meses. Dá mais motivação, né? Parabéns aí ao Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o Trellis e o Rodrigo Moledo, que levaram alegria para essas crianças que tanto precisam. E parabéns também aos voluntários do Instituto Câncer Infantil, que estão lá no dia a dia tratando, ajudando, né, os médicos e enfermeiros especializados no tratamento dessas crianças. No centro do estado, um homem que estava com a filha no colo levou um choque em um mercado. A imagem é forte, Luciane, e ainda bem, já vamos adiantar, né? Tudo terminou bem, né? Apesar do susto, tudo terminou bem. Isso aconteceu em São Vicente do Sul. Como a gente viu ali, né? O homem, ele entra no mercado com os pés descalços, molhados e com um bebê no colo. Olha só, a gente vai ver ele de novo. E aí ele abre lá aquela geladeira e toma a descarga elétrica. A criança cai e ele fica preso. E aí, olha lá, um homem vai rapidamente, ele é muito eficiente, porque ele chuta rapidamente, quebra a porta e aí então ele rompe, né, com a descarga elétrica ali que estava, ele estava praticamente preso, né, a porta da geladeira. Não consegue soltar, né? Exatamente, que é o que acontece, né, quando a pessoa toma um choque muito forte. Bom, o que aconteceu com a criança? A criança não sofreu nenhum ferimento, ele foi levado para o pronto-socorro e logo foi liberado, e isso aconteceu no início do mês, mas as imagens foram liberadas apenas agora, Felipe. Felizmente, final aí dessa história, né? Foi apenas um susto, ninguém ficou ferido. E a gente coloca isso no ar para que as pessoas tenham noção exata do perigo que é e façam prevenção. Os donos de mercado, todo mundo se previna, né? Não é para essa imagem que vai ficar correndo o WhatsApp aí engraçadinho, né? Não é nada engraçado, as pessoas aí correram, nesse caso aí, risco de vida. Obrigado, Lu. Bom final de semana. Para você também. Antes de terminar, quero reforçar o convite para quem for para a praia. Participe das atividades da Arena Mais Verão SBT RS Sesc, que fica na beira da praia em Imbé. Tem atividades esportivas, aulas de dança e muita diversão. O espaço está aberto de terça a domingo, das 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. No sul do estado, esse é o último final de semana do Paradouro Mais Verão SBT RS, lá na praia de São Lourenço. O Paradouro funciona sextas e sábados, das 10 da manhã até as 8 da noite. Um belíssimo final de semana a todos, né? Fiquem aí com a nossa programação agora, o SBT Brasil. Tchau! SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce.
Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. E Educação Adventista, muito além do ensino.